Abra sua Bíblia então lá no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos meditar nos versículos 20 até 23. João 17, de 20 a 23. Abre aí na sua Bíblia, não vai ser projetado o texto aqui, mas acompanha na versão que você tiver aí. Eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Amém? Esse texto aqui, talvez você conheça esse texto, é um texto bonito, uma oração muito bonita de Jesus nesse evangelho. E nesse evangelho, escrito por João, ele é o último dos evangelhos a ser escrito. Né? João ele escreve esse evangelho quase que 70 anos depois do ministério de Cristo. E ele escreve lembrando de discursos muito importantes de Jesus. Coisas que ele viu ali, que ele se lembrava. Um discípulo que caminhava tão perto com Jesus, ele se lembrava de preleções de Cristo. Até no final do seu evangelho ele usa ali uma hipérbole, dizendo que para mencionar todos os atos e todas as palavras de Jesus e tudo aquilo que ele fez nesses 3 anos de ministério, não caberiam em todos os livros do mundo. Né? Porque Jesus fez muita coisa nesses 3 anos. João se lembrava de muitas dessas coisas e de muitas dessas pregações de Jesus. E ele escolhe registrar no seu evangelho algumas dessas pregações. Uma pregação muito bonita e muito legal e completa, com uma série de ensinamentos de Jesus, é a pregação que sai registrada lá em João 14 até 16. Né? Do capítulo 14 até 16, um pouco antes aqui dessa oração. Jesus, nesse discurso, nessa pregação, onde ele tinha os discípulos ali, ouvindo ele fala sobre a sua partida, sobre a glorificação, sobre a promessa do Espírito Santo, ele fala sobre a videira verdadeira, ele usa esses exemplos, né, para mostrar para as pessoas aquilo que ele é e da onde ele vem, qual é a sua missão. Né? Ele fala sobre as adversidades que os discípulos iriam enfrentar na terra, ele fala sobre uma série de coisas. E chega aqui no capítulo 17, nós encontramos essa oração, que toma o capítulo 17 quase inteiro. Né? É conhecida como a oração intercessória de Cristo. Uma oração onde ele intercede pelos discípulos. Ele ora, nós vemos nesse capítulo dos versículos 1 a 5, sobre a sua glorificação, sobre aquilo que ele iria passar dali a pouco tempo, né? Sua morte e glorificação. Ele ora pelos discípulos dele ali, nos versículos 6 a 19, por aqueles que estavam ali com ele naquele momento. E tem algo muito interessante. Dos versículos 20 a 26, Jesus ele ora por mim e por você. Ele ora por aqueles que viriam a crer pela pregação dos discípulos, pela pregação dos apóstolos. Né? Então Jesus ele ora por nós, a igreja hoje. Porque hoje nós somos fruto da eficácia da pregação. Pregaram tão bem que essa mensagem chegou no Brasil. Né? E nós estamos aqui hoje reunidos, aqui nesse local, por causa da eficácia da pregação. Então Jesus, ele ora por nós nesse trecho aqui que nós lemos. O trecho inicia dessa forma: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos os que crerão em mim, por meio da mensagem destes. Né? E em todo esse trecho da oração, Jesus ele expressa o seu desejo. Ele pede por nós. E ele mostra, pedindo por nós, aquilo que ele espera de nós, aquilo que ele deseja para nós. Né? Por isso que hoje nós vamos olhar para esse texto e vamos nos perguntar:
O que Cristo deseja para a sua igreja? E não é uma pergunta do que Ele deseja para a sua igreja, mas para a igreja dele, né? Porque é a igreja dele. Qual é o desejo de Cristo para a igreja dele? O que Ele espera de nós como igreja dele? O que Ele espera que nós sejamos como igreja? Nesses versos aqui que nós lemos, Jesus ele expressa o que Ele espera e o que Ele deseja para nós. E eu queria que nós olhássemos para isso aqui nessa noite. Qual é o desejo de Cristo para a igreja dele? Num primeiro lugar, Cristo deseja que a sua igreja seja uma igreja unida, né? É para lá? Passa aí para mim. Cristo deseja que a sua igreja seja uma comunidade unida, uma igreja unida, né? Esse é o desejo de Cristo para a sua igreja. E esse conceito de comunidade é um conceito que permeia toda a igreja, né? Nós nos vemos como uma comunidade. Nós pensamos muitas vezes que uma comunidade ela é definida por um grupo de pessoas que está reunido geograficamente. Ali se faz uma comunidade, né? Mas o conceito de comunidade ele é mais profundo do que a simples localização. Nós não podemos chamar um grupo de pessoas de uma comunidade somente porque elas estão unidas ali, estão reunidas no espaço, né? Está no shopping, você vê alguns jovens ali reunidos. Não é uma comunidade em si, só por estarem reunidos. Mas a comunidade, de acordo com uma definição, é um grupo de pessoas que partilham de elementos em comum. São pessoas que estão unidas, mas porque elas têm algo em comum, né? Porque elas estão unidas por alguma coisa, tem algum elo que fazem com que elas queiram estar unidas, né? Ou é alguma coisa da idade, ou é alguma coisa a respeito daquilo que elas acreditam, ou é alguma questão de posição social, algo do tipo que une essas pessoas. Então nós vemos que sim, igreja por si só, ela é sim uma comunidade, porque nós estamos aqui, nós partilhamos de algo em comum, né? Nós partilhamos de coisas em comum. E a principal dessas coisas é a nossa fé. O que nos une aqui como comunidade é a fé. Estamos reunidos porque acreditamos no mesmo Senhor. Porque nós acreditamos em Jesus Cristo. Porque nós temos nele nossa esperança. Porque nós partilhamos e queremos que flua. Meu Deus, vai cair tudo. Tecnologia. Ganhando vida. Mas nós queremos que flua através das nossas vidas o fruto que vem dele, né? Isso nos une como igreja. Isso faz com que nós tenhamos coisas em comum e nos tornemos então uma comunidade. Mas veja, o que Cristo quer de nós não é que sejamos simplesmente uma comunidade, mas que sejamos uma comunidade que é unida. Porque tem como nós temos uma comunidade que não é unida, né? Por exemplo, eu moro num condomínio. No meu condomínio tem uma coisa muito legal, que é a reunião de condomínio. Eu fui em uma. Já teve umas 5. Eu fui na primeira, né? Como acho que muitos também. Mas que coisa legal, né? Reunião de condomínio. Nós estamos ali reunidos porque nós somos uma comunidade. O que a gente partilha como comunidade? A gente mora no mesmo prédio, né? A gente tem isso em comum. E a gente é obrigado a morar junto, né? Assim, no mesmo prédio, a ver a cara uns dos outros. Mas não é por isso que nós somos unidos, né? Nós não somos unidos. Por quê? Porque tem gente que discorda aqui, que acha que aquilo ali, que acha que 10 centavos a mais no condomínio, isso aqui é um absurdo, né? Olha o preço do leite. E tudo essas coisas, né? Então, é possível sim nós sermos uma comunidade, estarmos unidos geograficamente. É possível nós sorrirmos, né? E cumprimentarmos o vizinho, falar, oi, tudo bem? Festa ontem à noite, né? Percebi. Mas não sermos de fato unidos. É possível. Por isso que Cristo quer que nós sejamos uma comunidade que não é simplesmente reunida, mas é unida, né? E nós vemos isso
lá em parte do versículo 21 e também no verso 22, quando Jesus diz: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Verso 22 diz: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus, ele quer que nós sejamos unidos, que nós não simplesmente estejamos reunidos, mas experimentemos de unidade. E ele compara essa unidade a algo muito mais excelente. Aqui que ele compara a união dele com o Pai. Ele diz: assim como você está em mim, assim como nós somos um, que eles sejam um também. Que eles experimentem unidade como como Jesus e Deus, o Pai e o Filho, estão unidos. Isso aqui demonstra uma relação de perfeita harmonia, de paz, de amor, de bondade, de altruísmo. Tudo isso nos graus mais plenos que existem. Na Trindade nós encontramos essa unidade como não se encontra em nenhum outro local. Olha aquilo que Jesus espera de nós. Ele espera que a igreja seja uma comunidade unida da mesma forma como o Filho e o Pai estão unidos. Isso significa o quê? Significa que nós temos que constantemente buscar essa unidade perfeita, vinculada pelo amor uns pelos outros. Nós temos que constantemente aperfeiçoar a nossa unidade. Nós temos que constantemente entender que não basta estarmos reunidos. Não basta você vir aqui, você sorrir. Nós precisamos de mais. O que afeta a pessoa que está sentada do outro lado precisa te afetar. Tem um irmão ali me passando por uma dificuldade. Isso dói em mim. Eu sinto aqui. Isso deve afetar a forma como nós enxergamos responsabilidade no corpo. Na Bíblia nós vemos o apóstolo Paulo e outros apóstolos usarem diversas imagens, diversas metáforas para explicarem essa unidade que Cristo pede da igreja. Por isso que Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Vai falar sobre isso em 1 Coríntios. Que nós somos um corpo. Ele compara nós como partes de um corpo e Cristo é o cabeça. Por quê? Um corpo é unido. A partir do momento em que esse corpo não está unido, ele não é mais um corpo. Se você perde uma parte do seu corpo, ele não mais faz parte do seu corpo. Não tem mais utilidade. Não tem como colocar de volta. Não dá. Porque o corpo é unido. Nós precisamos não simplesmente estar reunidos, mas buscarmos a unidade, buscarmos esse envolvimento, buscarmos essa harmonia. Algo que é muito unido, que me chama muita atenção, que recentemente eu tive curiosidade de conhecer mais e pesquisar mais, é a comunidade das abelhas. Você já chegou a pesquisar um pouco isso? É muito interessante. Esses dias eu estava assistindo TV, a Carol estava do meu lado, e de repente eu estava olhando para o celular pesquisando como nasce uma abelha rainha. Simplesmente para conhecer um pouco mais, porque ali nós vemos algo muito bonito. As abelhas, elas se servem. Elas nascem com um propósito, ela sabe o propósito dela, e ela vai cumprir aquele propósito até ela morrer. E tem um momento da vida de uma abelha em que ela tem que servir comida. A abelha rainha, ela só vive desse alimento servido pelos outros. Elas são um corpo. Elas são unidas. E se elas perdem a abelha rainha, acabou tudo. Se elas perdem a cabeça, não tem unidade nenhuma, não tem nada. Nós precisamos, às vezes, olhar para exemplos assim e entender a necessidade da unidade. Aquilo que nós fazemos no corpo, se nós deixarmos de fazer, isso faz falta. Se nós deixarmos de comparecer, isso faz falta. O que acontece com outra parte do corpo me afeta. Por quê? A igreja precisa ser uma comunidade unida.
Nós vemos Cristo também expressar nessa oração que o desejo dele é que a igreja seja centralizada nele. A igreja, ela precisa ser não somente uma comunidade unida, mas ela precisa estar centralizada em Cristo. Ele tem que ser o centro, né? Não basta a igreja ser a comunidade perfeita. Porque às vezes nós podemos olhar para a igreja e olhar para outras comunidades como comunidades perfeitas, né? As pessoas, elas se conversam, elas resolvem os seus conflitos, elas experimentam de unidade, elas se relacionam entre si, todos se conhecem, né? Mas se não está centralizado em Cristo, não é igreja, é outra coisa, né? Se Cristo não for o centro da nossa comunidade, a igreja deixa de ser igreja. Igreja não pode ser simplesmente um grupo qualquer de pessoas que possuem alguns elementos em comum, que se reúnem, que experimentam ali de comunhão. Não é só isso. Porque se for só isso, se for só esses elementos que vão definir a unidade de uma igreja e a comunidade da igreja, a igreja ela se torna muitas outras coisas que não uma igreja. Ela se torna uma nação, uma tribo, um condomínio, um bairro, um clube. Mas não é uma igreja, né? Pode ser o clube perfeito, mas não é uma igreja. A menos que esteja centralizada em Cristo. E Jesus, ele ensina isso no decorrer de sua oração, quando ele pede para que nós sejamos um. Quando ele pede ao Pai que aqueles que vão vir a crer, a igreja lá no futuro, que ela experimente de unidade. Ele diz assim: a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. E aí ele diz, que eles estejam em nós. Veja que a oração de Jesus, ela não para numa comunidade unida. O desejo dele não é simplesmente que nós experimentemos da perfeita unidade, não é só isso, não pode parar nisso. Porque se para nisso, mas não está centralizado em Cristo, deixa de ser igreja, né? O desejo de Cristo é que nós, como igreja, estejamos unidos. Sejamos uma comunidade unida, mas que está em volta dele, em volta de Cristo, que a comunidade seja nele, né? Exista nele e em torno dele. Esse é o desejo de Cristo para a igreja. Não adianta ser simplesmente a comunidade perfeita, porque nós vamos ver que sem ele nós nem vamos conseguir isso. Sem Jesus no meio, sem tudo isso estar em torno de Cristo, nós não conseguimos experimentar da unidade perfeita que nós tanto buscamos. Nós não conseguimos, né? Nós vemos isso lá no versículo 23, como que estar reunido em torno de Cristo aperfeiçoa a nossa unidade. Ele diz assim: eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita. Nessa versão que eu estou lendo, que é a nova versão transformadora, talvez não fique claro como que essa unidade perfeita que nós experimentamos quando estamos reunidos em Cristo, ela vem desse estar em Cristo, né? Desse estar reunido em torno de Cristo. Outras versões vão dizer assim: eu neles e tu em mim, ou seja, eu reunido com eles, eles reunidos em torno de mim. Eu, Jesus dizendo, com o Pai. Jesus unido no Pai, a igreja centralizada em Cristo. E aí ele diz, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Não adianta nós buscarmos aperfeiçoar a nossa unidade, buscarmos aperfeiçoar a comunidade da igreja, se ela não estiver centralizada em Cristo. Se Cristo não for o centro, se Cristo for o coadjuvante disso, não dá. Não tem como aperfeiçoar a unidade assim. Porque é a perfeita unidade de Cristo com o Pai. E nós, reunidos nele, centralizados nele, que aperfeiçoa a nossa unidade. Não dá para aprender unidade de quem não está unido, né? Como nós queremos aprender unidade, como nós queremos ser uma comunidade verdadeiramente unida,
se nós não estivermos todos centralizados em Cristo. Se nós não estivermos todos olhando para Cristo, focados em Cristo, caminhando na direção de Cristo, nossa unidade jamais vai ser aperfeiçoada se Cristo não for o nosso foco, se Cristo não for o centro da igreja. Quando nós enfrentamos grandes problemas como comunidade, quando nós enfrentarmos problemas dentro do âmbito da igreja, nós precisamos entender que a solução está em Cristo. Por mais que às vezes pareça uma solução que, não, isso é espiritual demais para um problema prático, a solução está em Cristo. Por mais que às vezes pareça que assim, não, mas é uma coisa aqui, ó, é A mais B igual a C, e está dando errado aqui. Mas a solução está em Cristo. Está todo mundo olhando para Cristo? Se não está, aí que está o problema. É aí que está o problema. O problema da nossa unidade, da nossa falta às vezes de unidade, está no fato de não estarmos todos focados em Cristo. De não estarmos todos olhando para Cristo, perseguindo ser como Cristo foi, como Ele é. Isso é uma comunidade centralizada em Jesus. Todos focados nele. Ele é o cabeça da comunidade, Ele é o cabeça da vida de cada um de nós. Aí sim, Cristo está no centro. E o último desejo que nós encontramos aqui de Cristo para a sua igreja é que ela seja um canal do Evangelho. A igreja ela tem que ser uma comunidade unida, centralizada em Cristo e um canal do Evangelho. Você já viu um canal? Não é de TV, é o canal de águas, O canal ele serve, nós cavamos um canal para a gente desviar a água, Santos tem muitos canais que foram construídos justamente para isso, para que a cidade não ficasse alagada e a água pudesse escoar do mar para os rios atrás, dos rios para o mar ali na frente. Para isso que serve um canal. Você constrói para que a água possa ter aquele caminho e chegar onde ela tem que chegar. E da mesma forma que os canais de água servem para ser um caminho para as águas, a igreja ela precisa ser um canal do Evangelho. Ela precisa fazer com que o Evangelho chegue onde tem que chegar, Essa é deve ser a nossa consciência missionária. Nós, como igreja, precisamos ser um canal do Evangelho. E nós vemos Jesus falar disso. Ele fala, para que o mundo creia que tu me enviaste, lá no final do versículo 21. Ele diz no final do versículo, metade do versículo 23, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Tanto no trecho do versículo 21, como também na unidade dos versículos 22 e 23, nós vemos que a finalidade de uma comunidade unida, que só pode ser unida se estiver centralizada em Cristo, ela consequentemente age como um canal do Evangelho. Essa é a finalidade, esse é o produto, É o final disso aqui. Se nós buscarmos ser uma comunidade unida e aperfeiçoarmos essa unidade, estando todos centralizados em Cristo, o produto é sermos um canal do Evangelho. Isso fica muito claro na estrutura do texto. O texto por 2 vezes apresenta a mesma estrutura. No versículo 21 ele apresenta a mesma estrutura. Primeiro, nós devemos ser uma comunidade unida. Jesus ora para que sejamos um. No início do verso 21, no meio nós encontramos esse centralizado em Cristo. A igreja sendo unida e conseguindo ser unida se ela estiver em Cristo. E por fim, assim ela age como um canal do Evangelho. É o propósito para que o mundo creia. E no 22 e 23 a mesma coisa. Jesus falando que ele quer a unidade da igreja e que essa unidade vai vir se ela estiver centralizada em Cristo, experimentando de unidade perfeita. Para quê? Para que todo mundo saiba que tu me enviaste. Veja, o propósito é sempre
para que o mundo saiba, para que o mundo conheça, né? A igreja ela precisa ser uma comunidade unida, centralizada em Cristo, e dessa forma ela se torna um canal do Evangelho. Acredito que um problema grande é que muitas vezes nós queremos ser um canal do Evangelho sem sermos uma comunidade unida e sem estarmos centralizados em Cristo. Nós vamos ser bons vendedores de uma assinatura num clube, né? Você pode, se você for uma comunidade que não é unida e que não está centralizada em Cristo, você vai vender essa sociedade, não é assinatura, a sociedade num clube, né? É isso que você vai fazer. Você vai reunir pessoas, né? Falar, lá tem isso, te interessa, vem com a gente, tudo mais, tem isso. Esse é o nosso perfil, né? Mas não está sendo de fato um canal do Evangelho. Por quê? Ninguém ali está centralizado em Cristo. Ninguém focado em Jesus, né? Às vezes nós focamos demais nessa ação missionária, nós focamos demais nesse evangelismo, mas de uma maneira muito mais focada na ação e não focado na vida da comunidade, né? O que Jesus nos ensina é que uma comunidade unida a Ele, centralizada nele, ela age como um canal do Evangelho. Ela se torna um instrumento para que o Evangelho chegue onde tem que chegar, né? Talvez nós, às vezes, pensemos que nós é que estamos levando o Evangelho ou colocando ele em algum lugar, né? Quando na realidade nós somos apenas um canal. E se formos um canal bem construído, que está de fato centralizado em Cristo e unido, o Evangelho ele vai fluir através das nossas vidas. Ele vai fluir através dos braços da igreja, né? Das frentes que a igreja tem. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que o nosso foco precisa ser nos tornarmos uma comunidade unida, que está centralizada em Cristo. Isso fará de nós o melhor canal do Evangelho. Aí sim, nós vamos expandir isso aí. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos falar para as pessoas e pensar em evangelismo e missões. Mas não adianta, se nós não formos uma comunidade unida, centralizada em Cristo, né? Certa vez, o pastor Silas Campos, num dos sermões dele que eu ouvi, ele disse que, uma frase até chocante, ele diz que evangelismo e missões não são o alvo primordial da igreja. Evangelismo e missões não são o alvo primordial da igreja. Ele diz que o alvo primordial da igreja deve ser a adoração. E a adoração, ela é a melhor motivação para o evangelismo e missões, né? A igreja precisa estar focada numa vida de adoração a Deus. Estar focada numa vida de serviço a Deus, numa vida onde Deus é amado acima de todas as coisas. E ele diz isso porque, se você se preocupar em amar a Deus acima de todas as coisas, é impossível não falar para os outros daquele a quem você mais ama, né? Se nós estivermos preocupados em amar a Deus, em sermos essa comunidade unida, em estarmos centralizados em Cristo e amarmos a Deus acima de tudo, é impossível nós não falarmos desse Deus que nós amamos. É impossível não sermos um canal do Evangelho, né? Que esse possa ser o nosso foco. Que isso possa nos nortear. Que possamos buscar entender que o desejo de Cristo é que eu e você, como igreja, sejamos uma comunidade unida, centralizada em Cristo, que assim é um canal do Evangelho. Amém?